bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um MedSeg Talk aqui. Eu sou Gabriela Brandão, responsável pelo marketing da MedSeg. A MedSeg é um distribuidor de valor de segurança eletrônica e tecnologia. A gente trabalha aí com os maiores, mais renomados fabricantes do mercado de CFTV, intrusão, incêndio, acesso, entre muitos outros. Esse ano, inclusive, a gente completa 20 anos. Que Felipe também, um ano mais novo, completa Isso. 19 anos, né? A gente Help. Felipe, Exatamente. bem-vindo! Obrigado, Gabi. Obrigado, Luiz. Obrigado, MedSeg. Prazer estar com vocês aqui. Para quem não sabe, o Felipe está diretamente do Rio de Janeiro e ele é sócio-diretor na Rent Help, que eu vi boatos que a Rent Help é a empresa líder de monitoramento no Rio de Janeiro, uma das maiores, se não a maior, né? Para a gente não causar inveja. Não sei, é. Dizem por aí que é, né? E, bom, o Felipe ele é formado em marketing aí, com também 19 anos de experiência, prestando esse serviço de mercado de segurança eletrônica, focado na qualidade de atendimento ao cliente. Então, você meio que nasceu junto com a Rent Help, e a Rent Help nasceu junto com você nesse mercado. Foi exatamente assim. Na verdade, eu estagiava, né, no mercado financeiro e teve a ideia de abrir uma empresa, eu e meu irmão, né, empresa familiar, e ele morava fora e ele trabalhava lá na engenharia também. Então, ele vislumbrou lá que todos os estabelecimentos eram construídos com sistema de alarme, né? Olha que Foi daí que a legal. gente teve a ideia. Que legal, que legal. Depois eu quero saber mais. Tem Então, uma aí... empresa... E por que a gente só aluga e não vende? Porque a gente quer prestar o serviço. O que a gente encontra muito no nosso mercado aí é que as pessoas vendem, né? As empresas vendem e deixam o cliente para trás, depois que já colocou o dinheirinho no bolso. E no nosso caso é diferente, né? Porque o ativo é nosso, né? Os equipamentos são nossos e a dor de cabeça também é nossa. Se o cliente estiver reclamando, a gente tem que resolver para que ele continue como nosso cliente. Por isso a preocupação na qualidade do atendimento, do serviço. Legal, legal. A gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, pessoal que está nos ouvindo, o chat está aberto, se vocês tiverem alguma dúvida para o Felipe, para o Aloísio, podem ir colocando aqui, a gente vai abrindo. Aloísio também, muito obrigada pela sua participação, bom dia! Bom dia! Eu que agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez, né, a gente está fazendo um evento junto com a MedSeg. Obrigado, Felipe, também, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, falar um pouco, né, do mercado de segurança eletrônica no sentido de monitoramento e falar um pouco também, né, da evolução da Rent Help nesses anos todos, né, desde lá do time-lapse, né, daquelas câmeras analógicas antigas e tal, e a evolução tecnológica que a Rent Help vem trazendo para o mercado. Então, a gente está aqui para a gente explorar esse mundo aí. Vamos lá. Né? Bom, o Aloísio Gaspar, ele é Technical Account Manager na Johnson Controls, né? Pra gente que é Taiko, DSC. Então, ele tem mais de 13 anos aí no mercado de segurança eletrônica. Ele é formado em eletrônica pela FAETEC, também no Rio de Janeiro, e trabalha aí na Taiko há mais de 12 anos também. Passou a carreira inteira nessa multinacional. Muito bacana. Bom, para a gente começar, então, eu tenho alguns dados para vocês aqui. O setor de segurança eletrônica, ele faturou em 2021, no Brasil... Não, vamos fazer uma enquete. Quanto você acha, Felipe, que faturou? Faturou? Chuta aí um número. 20 bilhões? 20 bilhões de reais. Aloísio? Eu chuto por volta de uns 15 bilhões, 16 bilhões de reais. Ai, vocês estão tão lindos, tão otimistas. Ai, que fofo. Mas é um setor que está sempre crescendo, né? A gente todo ano tem um crescimento. Eu já fiz, né, vários eventos com a BESE e a Selma, que é a presidente, sempre frisou isso na abertura, né? Olha, esse ano o nosso mercado cresceu 10%. Ela tem que vender o peixe, né? Eu não sei, porque aqui, olha... Mas são dados, né?
De acordo com a Selma, da Abesi, faturou a 9,24 bilhões de reais, um pouco a menos aí o que vocês estavam esperando, mas na expectativa da Abesi vai crescer 18% em 2022. Já são mais de 33 mil empresas responsáveis aí, com mais de 350 mil empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos, ou seja, é um mercado que realmente cresce a cada ano, né? Eu não sei se vai crescer esses 18%, do jeito que a economia tá, não sei, né? Gostei da Selma, porque ela tá bem otimista também, que nem a gente, é isso aí. Se alguém quiser fazer alguns chutes aí numéricos aí no chat, pode ir falando com a gente. Bom, começando aqui, Felipe, falando um pouco desse mercado, e aí falando um pouco de Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui em São Paulo, a MedSeg fica em São Paulo, a gente atende o Brasil inteiro, mas como é que tá a criminalidade aí? Todo mundo fala, Rio de Janeiro, nossa, tal. Como é que tá? Parece que temos boas notícias? Temos boas notícias. Bom, pelo menos foi o que divulgaram. Eu também dei uma pesquisada aqui e são os melhores números desde 2005. Caiu em 5% a criminalidade no Rio de Janeiro. Que maravilhoso! E o mais importante disso tudo aí, eu não sei se vale falar, é que o ideal seria que realmente os órgãos públicos, né, de segurança funcionassem. Porque exatamente. para as empresas de monitoramento, empresas de segurança eletrônica, esses órgãos funcionando, melhor seria a prestação de serviço para o cliente. A gente fez uma reunião, para quem não sabe, a gente sempre faz uma reunião prévia de alinhamento e conversa um pouquinho, né, sobre como é que vai ser o evento e tal. O Felipe comentou sobre como é a relação da polícia com as empresas de monitoramento no Rio de Janeiro e para mim era uma informação nova até, né? Se quiser comentar, Felipe, como é que funciona? Não, aqui no estado, o governador, ele, na época do Sérgio Cabral ainda, ele proibiu que as empresas de monitoramento entrassem em contato direto com o 190. Teriam que ser os proprietários dos estabelecimentos que ligassem. A gente já questionou de inúmeras maneiras, mas se o proprietário estiver sendo coagido, né, como é que ele vai entrar em contato? Não tem como. A gente tem aqui as imagens, a gente tem os eventos dos alarmes que chegam para a gente aqui, e a gente tem a certeza que tem gente dentro do estabelecimento. Mesmo assim, a gente enfrenta uma batalha aqui diária que é enfrentar esse pedido do governador. E parece que o governador trocou, né, assim, atualizou essa regra por questões do passado, né, porque tinha muito isso. Eles mudaram isso por conta dos inúmeros. Você comentou aí, Gabi, quantas empresas tem no Brasil registradas? 33 mil. Então, acho que pode até triplicar isso daí, porque tem as empresas que não são registradas. Por conta das empresas que entravam em contato com o 190 e os eventos, os policiais iriam no estabelecimento e os alarmes eram falsos. Eu até brinquei com a Gabi ontem que não existe alarme falso. Com certeza foi o sensor que foi colocado errado ou a própria distribuição de layout do estabelecimento, tem as bandeirolas que façam o sensor detectar alguma coisa e assim disparar, né? Mas por conta desse descrédito que ele pediu que não fosse mais enviado. Só complemento. Pode falar, Felipe. Não, termina aí. Não, eu ia falar que ao invés de ele multar as empresas que deslocassem as viaturas, como acontece nos Estados Unidos, se chegar no local, recebe uma taxa, uma multa, se o evento não for real, ao invés de ele multar as empresas, não. Ele pune o cidadão que paga os impostos. Entendeu? Ele fala assim, não vai. Que vai precisar num caso real mesmo, né? Nesse caso da cobrança da multa, dessa taxa, eu garanto a vocês, e vocês também devem entender, que o Estado ficaria rico, né? Até essas empresas fecharem, porque a quantidade de eventos desnecessários. Então, pegando o gancho dessa questão do alarme indevido e tudo, a DSC, né, que é o equipamento que eu trabalho, ela se preocupou muito com esse detalhe do alarme indevido, do alarme falso, né, como se chamam. E em alguns países, quem atende o chamado, né, o disparo do alarme, que bate na empresa de monitoramento, quem atende é o órgão público.
Então, entra no que o Felipe falou. Por exemplo, no Canadá, a gente tem um cliente que ele tem em torno de 300 mil contas monitoradas, todas da SC. E quando há um disparo, essa empresa comunica ao órgão público que atende o chamado. Então, a polícia vai lá e atende o chamado. E, para isso, esse alarme tem que ser confirmado. Não é simplesmente chegar um contact ID no monitoramento e ligar para a polícia e pedir para ir lá. Então, existe toda uma integração de sistemas de CFTV com o alarme. E em locais, aí às vezes a pessoa pergunta, tá, mas em local que não existe sistema de CFTV, como é que a empresa de monitoramento vai poder certificar que houve realmente um alarme real, ou se foi um disparo indevido, pode ser causado por um animal, né? Ou, como o Felipe falou, mal projetado, de repente, ou mal colocado lá o sensor. Para isso, algumas fabricantes internacionais elas já fabricaram, né, principalmente a DSC, o sensor com câmera integrada. Então, assim, às vezes o pessoal vê a câmera, lá, o sensor da DSC com a câmera integrada. Aí o cara fala, nossa, vai substituir o CFTV? Não, é justamente para colocar aonde não tem um sistema de CFTV instalado. Então, ele auxilia a empresa de monitoramento a tratar o evento, ter a certeza do que aconteceu, para aí sim acionar o órgão público ou não. E muitas das vezes, nos meus treinamentos, eu apresento um vídeo que é um gato que ele pula no muro, numa mureta Não de vai falar escada. mal dos gatos, hein, Aloysio? Eu não posso falar mal dos gatos. Mas o que acontece? O sensor é PET. Então, enquanto o gato estava no chão, ele não disparou. No momento que o gato pula numa mureta, o sensor dispara. Então, naquele momento, a empresa de monitoramento vê a imagem e comunica ao cliente, olha, houve disparo, mas foi causado pelo gato. Pode ficar tranquilo e não precisa chamar a polícia, mandar serviço-resposta, mandar técnico para ver o porquê que disparou em falso. E o mais legal de tudo, que é um sensor com câmera e ele é sem fio. Então, isso que é mais legal. Então, ele serve para auxiliar as empresas de monitoramento. Sem fio e confiável, né, Aloysio? Exatamente. A gente tem um índice de disparos indevidos desse sensor praticamente zero. Então, assim, posso falar? Pode, fica à vontade, querido. Não. Então, antes desse sensor com câmera que o Aloysio falou, uma outra maneira da gente certificar também que o alarme é real a gente fala, aqui no Rio, a gente fala, na Rente Help, a gente fala que é a análise de risco que a gente faz no cliente. Então, a maioria dos nossos clientes, a gente começou a usar esse sensor tem pouco tempo, né, com câmera. A gente mapeia de uma maneira o cliente que a gente sabe se tem gente andando lá dentro ou não. Né? Como a maioria dos participantes devem saber, todos os sensores são numerados. Então, se for uma numeração crescente ou decrescente, né, seguidas, a gente identifica e sabe que tem coisa lá dentro. Se for só um sensor, ok, a gente vai ficar na dúvida. Agora, a partir de 2 ou mais, né? Que a gente chama de detecção sequencial, né? É isso. Alguém está progredindo ou regredindo o estabelecimento. E na tabela Contact ID tem um evento para isso, né? A DSC, ela envia um evento, que é tipo assim, houve disparo de 2 zonas em um curto espaço de tempo. Além da empresa de monitoramento receber esses disparos, ele recebe um terceiro evento, que é chamado alarme próximo. Isso indica o quê? Para o operador. Tipo assim, cara, tiveram 2 disparos muito próximos, provavelmente tem alguém no local. Então, esse evento de alarme próximo é para dar um estalo no operador ali, para ele não dormir no ponto, para ele agir o mais rápido possível. Olha que interessante. Inclusive, Felipe, eu queria entender com você quais são os principais desafios. Ontem a gente falou de alguns. Eu perguntei a pergunta era, né? Quais são os grandes desafios da Rent Help? Pode ser um geral, assim. Os desafios da Rent Help. Se você puder me ajudar, porque eu lembro da mão de obra. Exato. A qualificação da mão de obra. Era mão de obra e você tinha me falado de serviço, um bom serviço com um bom preço, né? Que aí a gente começou a falar dos autônomos. Porque aí você tem que encontrar, né, o equipamento com custo razoável, não é o barato, né? É o custo razoável para o modelo Rent Help de aluguel, para que a gente consiga oferecer para o cliente um valor acessível, né? Mas o principal que eu comentei com vocês ontem é a mão de obra.
porque você viu, o Luiz falou, o sistema, né, o software de monitoramento, a central de monitoramento, ele te dá todas as ferramentas para você analisar o evento ali, para você conseguir elaborar as próximas atitudes, porque a equipe tem que tomar, o time tem que tomar. E se você não tem uma mão de obra qualificada desde a ponta lá, faz a análise no estabelecimento para mapear o estabelecimento, você assim, não adianta nada você ter um equipamento caro se a sua mão de obra não é uma mão de obra qualificada. Falou muito sobre essa questão dos autônomos trabalhando com equipamentos que você, assim, que as empresas, eu não vou citar nomes, mas, né, então às vezes a Rent Help ou uma outra empresa grande que tem, o Aloysio comentou isso, né, empresa grande que tem uma série de custos, né, fixos, acaba oferecendo... Vou dar um exemplo da Rent Help. Então. A gente tem aqui em torno de 50 funcionários, todos CLTs, tá? Alguns estagiários. A gente fica numa região central aqui no Rio de Janeiro, que o aluguel não é barato do estabelecimento. E na hora da gente confeccionar o preço para o cliente, repassar o preço para o cliente, utilizando uma DSC da vida, DSC a gente pode falar, né, a pessoa que oferece um outro fabricante, que a gente encontra nas grandes lojas de construção, nas prateleiras, a gente fica, como eu vou te dizer, não dá para competir com eles, né? O valor deles sempre vai ser mais barato que o nosso. Não, o preço. O valor que eles oferecem para o cliente. Não, então, o preço. Ele oferece preço, você oferece valor. Verdade. Entendeu? O preço dele com certeza vai ser mais competitivo do que as empresas que pagam aluguel, que pagam os impostos, que tem não sei quantos funcionários. Ele e mais uma pessoa para fazer instalação, fazer o monitoramento, entendeu? Então realmente não é competitivo. Aí a gente tem que mostrar para o cliente o nosso valor, né, Luiz? Exatamente, isso aí. Porque com certeza o cliente que está... Bom, a gente está com 19 anos, então o cliente que está recebendo o serviço da Intel, ele ou de outra empresa que tenha essa preocupação, ele não está preocupado com o preço, só na hora que ele vai fechar. Depois que ele começa a receber o serviço, ele não fica mais preocupado com isso. Acho que esse é o principal desafio. Eu costumo falar, né, quando eu visito alguns clientes, que eu vou apresentar a DSC, eu apresento a Vaizonic também, que é um outro equipamento nosso de grande valor, e justamente isso. Eu falo por eles assim, cara, enquanto você estiver oferecendo para o cliente, para o teu cliente, o mesmo equipamento que o autônomo, que aquele cara que não tem o custo que você tem, ele está oferecendo, se vocês trabalharem com o mesmo equipamento, você sempre vai perder para ele, porque o equipamento é igual. Agora, quando você, como empresa, e aí a gente entra na questão aí das tendências do mercado e tudo. Quando você, como empresa, você tem uma equipe de vendas bem treinada, tem uma equipe técnica bem treinada e bem conhecedora desse mundo, e tem um equipamento diferenciado, aí você consegue chegar lá e mostrar para o cliente que aquele equipamento que um outro autônomo, o equipamento que é vendido na prateleira da Leroy Merlin, quando você mostra para o cliente que esse teu equipamento é diferente do dele, as certificações internacionais que o equipamento possui, as tecnologias, né, e tudo embarcado ali, aí a coisa muda de figura. Porque aí é uma briga de convencimento, é mostrar para o cliente o que é melhor para ele. Tá? Então, eu falo com as empresas isso. Enquanto você oferecer o mesmo equipamento do que o cara autônomo, você sempre vai perder, porque o custo dele é bem menor do que o seu. Então, o preço dele vai ser bem menor. É uma competição desleal. Exatamente. É verdade. Como é que a tecnologia ela pode tornar todo esse processo mais eficiente, né? Eu lembro que o Felipe tinha usado a palavra surpreendente ontem, até anotei aqui para não esquecer de falar. Para mim ou para o Luiz? Quem falou essa palavra foi você, Felipe. Não, então, como os equipamentos são dele, né? Ele representa o fabricante, de repente ele podia falar, não, o que surpreendeu muito a gente, né, a Rent Help, foi o baixo
índice de RMA, né, que é o retorno do material, né, autorizado. É uma sigla em inglês, mas a gente conseguiu adaptar bem aqui ao português. A partir do momento que a gente foi usar uma demanda grande de equipamentos DSC, surpreendeu positivamente a gente o retorno, esse RMA. Foi tipo assim, muito baixo mesmo. A gente trabalhava com uma marca muito boa também, muito conceituada no mercado, também importada. E na época que a gente foi fazer essa aquisição grande, tava mais caro. E o Aloysio, né, eu lembro da época, ele falou assim: por que você não experimenta a DSC? Aproveita que o volume vai ser grande e tal. E aí a gente experimentou e foi surpreendente por causa disso. Por causa desse, cara, a gente não tem problema eu comentei isso ontem também, né? Porque a maioria das vezes, quando a gente encontra um problema no equipamento DSC, é porque já veio de fábrica. É raro a gente encontrar um equipamento que deu problema no cliente, entendeu? E o cara responsável por isso, na verdade, foi o Mário. O Mário, que é o coordenador técnico do Felipe, ele me encontrou numa feira. Aí eu expliquei para ele como é que funcionavam os equipamentos e tudo. E a Rent Help, esse é bom frisar, eles sempre trabalharam com equipamentos de ponta, né? Então, esse outro fabricante que ele falou é um equipamento top também de linha, é um dos melhores do mercado, só que ele possui um custo mais elevado. Então, nesse projeto que o Felipe apresentou, o Mário falou para ele, eu fui na Rent Help, e aí nós eu fiz uma apresentação, depois fizemos treinamentos, o Mário testou, como eu falei, né, ele testou até os sinais que são enviados, né, ele testou tudo que a central podia oferecer, e eles optaram por DSC, e graças a Deus, assim, ouvir isso para mim, eu costumo falar que é melhor do que a venda. É quando o cliente chega para mim e fala assim, cara, o equipamento me atendeu super bem, o nível de problemas é baixíssimo, e o nível de disparos também, né, indevidos também, é praticamente zero, ou seja, o retorno ao local monitorado é inexistente, praticamente. E isso a gente falando até do sistema sem fio também, não só o sistema cabeado, mas sem fio. Então isso aí para nós é muito bom. Felipe, inclusive tem uma dúvida aqui para você do Wagner, que fala o seguinte: Felipe, pode nos passar uma ideia de custo para cada falso alarme, com ida de técnicos desnecessariamente até o local, etc., mas para saber o retorno sobre o investimento, né, o ROI, com uma tecnologia de ponta como o DSC, quanto tempo o equipamento se paga, etc. Ou seja, várias perguntas numa só. Muito boa, Wagner. Excelente pergunta, muito boa. Eu vou até abrir aqui o chat, então, porque foram algumas perguntas dentro de uma, foi isso? O custo para o falso alarme aqui, se for o custo unitário, né, por evento, né, eu arriscaria. A gente já tinha até feito uma conta dessa, lembra, Luiz? Há um tempo atrás? Se a gente fosse colocar tudo, mão de obra aqui, do operador, do supervisor que vai ao local, do técnico que vai ao local depois para fazer a manutenção, se for o problema, né, que a gente tem que identificar qual foi o problema, isso pode passar de R$1.000, o custo do evento. Por evento. Por evento. Para você ver que se você utilizar um equipamento bom, você não tem esse tipo de problema. Nossa, R$1.000, eu achava que não era tanto assim. E você que monitora aí... Se você incorporar aí, mão de obra de pelo menos 3 pessoas, né? Você vai do técnico, que vai ter que ir ao local, do supervisor, né? Ou a ronda motorizada, como chama, e do operador que está aqui. Você colocar o software de monitoramento que você paga mensalmente aqui, aí você vai para os indiretos, né? Para o aluguel, que você vai ter que pagar de qualquer maneira. Isso. Pode chegar a isso, sim. Gasolina, deslocamento. O Felipe, ele englobou tudo, por exemplo, assim, eu vou ter um cara para atender o disparo falso, né? Então, esse cara recebe salário, tem os impostos, tem tudo em cima dele. Você mas, só vai saber que é falso chegando no local, né? Se a gente for fazer uma conta unitária mesmo, poxa, disparou em falso lá no cliente, quanto que ele me custou agora, né? Assim, direto. A gente calculou que cada disparo falso, ele custa entre 30 e 50 reais, depende da região. No Rio de Janeiro, por aí, uns 35, 40 reais. Por quê? É o deslocamento do tático durante o evento, né, da madrugada ali, por exemplo, e ele tem que retornar para a base. Até um pouco mais agora, né, por causa da gasolina.
Que agora aumentaram os custos da gasolina, de tudo. Então, é entre 30 e 40, entre 30 e 50 reais. Aí, se você pegar um custo de ticket médio no Rio de Janeiro, aí entra na questão das tecnologias, né? O Felipe trabalha com uma tecnologia melhor, então ele tem um retorno melhor em cima do que ele do trabalho da Rede Help. Mas se você usa como base que a maioria dos equipamentos das empresas aqui cobram em torno de R$50 o monitoramento. Exatamente. Aí, quando o cara usa o equipamento mais barato, o cara cobra R$150 o monitoramento, 120. Isso. Eu já vi propaganda de R$89 o monitoramento. Isso. E aí, quando esse cliente dessa empresa, ele tem 2 disparos falsos por mês, praticamente consumiu o ticket médio. A empresa vai trabalhar de graça para ele. Uma empresa na verdade, se ele tinha no nosso caso aqui, a gente só vai ter retorno, só vai pagar o equipamento, não é nem a mão de obra, só vai pagar o equipamento depois de 1 ano e meio, tá? Esse é o nosso. Então, se tiver um disparo falso num cliente nosso aqui, com esse custo de R$150 ou 120, você vê que já vai ser quase 1/3 do custo dele mensal. Então, vai ter mais um mês aí para a gente ter que pagar esse cliente. Exatamente. Então, assim, entra no mais barato, né? Quanto mais barato o equipamento, menos tecnologia, menos qualidade ele tem. Então, ele está mais propício a disparos falsos, a falhas. E isso, a gente não está falando de evento real. Quando tem um evento real, a coisa muda de figura, piora muito. Porque aí entra processo, entra indenizações, e aí o negócio piora. Mas aí faz parte, né, do nosso negócio. Tomara que tenha esse disparo falso não, é real, e a gente consiga mostrar para o cliente que funciona, né? Não, aí eu estou falando assim, quando o equipamento é de baixo custo, baixa qualidade, e pode haver, não um evento real, pode haver invasão e o equipamento falhar. Com certeza. E aí piora o negócio. É o que mais acontece. Eu não sei se a gente conseguiu responder ao Wagner. Ele falou aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante levar essas informações em conta. Realmente é outra coisa, né? Quando a gente fala com um especialista no Rio de Janeiro, um dos caras que mais manja desse Paranauê todo aí, dessa loucura que é monitoramento. E aqui é importante falar também que aqui a gente não faz como as outras empresas fazem. Eles falam que vão chegar com um operador tático, com helicóptero, com barco da Marinha. Aqui é assim, a gente não faz isso. Nosso supervisor não tem o papel da polícia, só para deixar claro. Ele vai no local para ver se foi arrombado ou não e aguardar o cliente, em caso de arrombamento. Até porque tem todas essas questões do governador, né, que tem um cenário específico do Estado, né, que aí a gente... Isso. Tá. A gente também falou ontem sobre as tecnologias no mundo, né? O Aloysio já adiantou um pouco essa questão dos sensores com alarme já na câmera, com essa integração com essa sinergia, né, de intrusão em CFTV, que apesar da gente falar como tendência, já não é tão tendência assim, mas tem muita empresa ainda que não tem essa visão implantada. Mas o Felipe tinha comentado de uma outra tendência que seria a parte de smart homes, só que no cenário do nosso mundo de monitoramento. Queria que você comentasse um pouquinho, Felipe. Então, a gente falou ontem, né, desses sensores com câmera, que o Luiz comentou, que é a nova tendência. Isso para a gente aqui é a nova tendência, mas já estamos ultrapassados, né? Porque lá fora isso daí já passou, já foi. Já tá, e realmente o que está em alta mesmo, está em alta, que acho que a gente tem que oferecer, principalmente para a gente aqui, para a gente tem essa prestação, agregar mais valor ao serviço prestado, é oferecer as tecnologias para smart home, tudo na palma da sua mão, né? Com certeza. A DSC tem uma linha muito boa, né, para variar. O Aloysio pode falar um pouco mais, né, da linha da DSC, que, cara, vai ajudar muito, né, os usuários. O que acontece o mercado de segurança eletrônica ele está em constante evolução, né? Está sempre modificando. Então, a gente
recebe equipamentos novos, né? E aí eu estou falando do mercado, não da Tyco, da Johnson, mas o mercado nos apresenta soluções novas, inovadoras, soluções boas, soluções ruins. Um ponto que eu acho que é o ponto central hoje no mercado de segurança eletrônica que é a palavra integração. A integração hoje é o que está movendo. Então, assim, principalmente alguns clientes que são integradores, que aí já foge um pouco da área de monitoramento. E o integrador, o que ele faz? Ele pega um grande projeto, instala um sistema de CFTV, um sistema de alarme, sistemas de controle de acesso e integra isso tudo numa plataforma só. Esse já é um ponto que a gente já vive hoje, não é tendência, já está rodando aí bastante e isso atrai muito o cliente, atrai a atenção do cliente, porque quando ele passa a usar um software unificado e tendo todos esses acessos em uma única plataforma, e muitas vezes na palma da mão, a tendência dele de cancelar um serviço é muito menor, assim como é no Smart Home, né? Então, assim, a mudança do mercado começou quando foi introduzido as soluções sem fio para alarmes. Então, isso, no início, foi muito difícil, porque tinha uma fabricante nacional que criou um equipamento que não funcionava, que não tinha supervisão. Então, para você ter uma ideia, tinha local que o cliente estava armando e desarmando, mas todos os sensores estavam sem bateria. Então, o cliente não sabia, o cliente não é técnico, o sistema não supervisionava isso. Tinha esse mesmo equipamento, ele permitia que armasse o alarme com a janela aberta, né, com ponto aberto. Isso era gravíssimo. Com sensor na bolsa do ladrão. Exatamente. Então, ele entra lá um dia antes, tira os sensores e aí o pessoal o usuário ativa o sistema da mesma maneira, normalmente. Exatamente. E supervisão zero. Supervisão, exatamente. Gente do céu. Aí, falando das tendências, né, e tecnologias, então, aí depois a DSC introduziu uma linha que o Felipe usa até hoje, que é a linha Power Series, sem fio. E aí foi onde a gente conseguiu fazer um bom trabalho com o Felipe, porque eu apresentei a linha sem fio, nós testamos lá, né, o Mário fez todos os testes possíveis e viu que era uma linha confiável, que era diferente do que o mercado tinha anteriormente com a marca nacional. E daí veio depois a linha Power Series Neo, que já evoluiu no quesito de alcance de comunicação, né? Na linha anterior, a gente tinha um alcance de comunicação em 300 metros livres. Bateria dos sensores durava de 2 a 3 anos. Hoje, na NEL, a gente tem um alcance de até 2.000 metros em área livre. E a bateria dura de 5 a 7 anos. Aí tem o sensor com câmera também integrado, né? E é sem fio. Depois disso, a gente fez uma parceria com a Alarm.com, que é uma plataforma americana, é uma empresa americana. Hoje eles têm em torno de 9 a 10 milhões de clientes usando a plataforma, que, integrado com o sistema de segurança, a empresa, além de entregar a parte toda de segurança para o cliente final, ele entrega a parte de automação. Então, esse cliente final ele vai poder abrir e fechar uma porta através do aplicativo, acender e apagar luzes, né? Vai controlar as luzes da casa, ele liga e desliga um ar-condicionado e controla a temperatura também, além de câmeras da própria Alarm.com, onde você tem câmeras com um analítico embarcado. E a gente pode até explorar mais um pouquinho depois sobre esse analítico, é bem interessante. Mas o mais legal é poder entregar isso para o cliente final aliado à automação. E a gente pesquisou no mercado, principalmente no mercado americano, junto com a Alarm.com, o índice de cancelamento desse serviço também é baixíssimo, porque um cliente que tem essa facilidade na mão, esse commodities aí, né, vamos dizer assim, de poder ligar um ar-condicionado à distância, no Rio de Janeiro isso deve ser ótimo, né, Felipe? Você sair da Rent Help e ligar seu ar-condicionado. Chegar em casa já fresquinho. Isso aí é ótimo. Então, assim, o nível de cancelamento é praticamente zero. Quem usa não quer cancelar esse serviço. Agora, quando é só o monitoramento, na primeira crise do bolso do cliente, o que ele cancela? O monitoramento. Primeira coisa que ele faz. Aí ele fala assim, eu não uso... Se não tiver o serviço prestado. Exatamente, se não tiver um bom serviço prestado. Acho que um dos maiores receios do mercado de segurança eletrônica em oferecer isso, principalmente porque eles vendem, né, os equipamentos,
mas é a empresa falar que está passando o monitoramento por a palma da mão do cliente. Entendeu? E não é isso. As empresas têm receio disso e não precisa ter. Se você presta um bom serviço, não precisa ter. Pode oferecer que você vai agregar mais serviço para a sua carteira de cliente. Tem que se garantir, né? Não é qualquer Zé da esquina aí que tem que se garantir. A gente é meio suspeito para falar, porque a gente fala para o cliente para ele colocar o nosso sistema e só pagar depois do primeiro mês. Ou seja, ele está testando o nosso sistema. Olha que bacana, muito bacana. Inclusive o Emerson Diniz colocou aqui mais uma pergunta no chat. A gente está encaminhando aí para os finalmente, antes da gente falar de case, mas ele pergunta quais os principais motivos de falsos alarmes e quantos por cento a gente consegue reduzir utilizando as soluções DSC. Bom, eu acho que o Emerson, não sei se ele estava no início do nosso bate-papo, que a gente falou da mão de obra. Eu acho que a gente pode, eu não consigo te precisar quantos por cento, mas é muita coisa se você tiver uma mão de obra qualificada utilizando um equipamento do nível da DSC. Isso com certeza. Comparando com os fabricantes que a gente tem aqui, que a gente utiliza, aí a mão de obra seria a mesma nossa aqui, né, como são todos funcionários, a gente tem uma diferença grande aqui. A DSC também tem um estudo sobre isso, né? Sobre os disparos falsos e... Tô achando que o Aloysio vai virar professor. Não, o que acontece? Aí eu vou falar da minha experiência em campo. Eu identifiquei, durante os anos que eu trabalhei fazendo instalação e manutenção de alarmes, que eu também não vou saber dizer em porcentagem, mas a grande maioria dos problemas de falsos alarmes são causados por cabeamento, às vezes cabeamento mal dimensionado e também aí entra a mão de obra técnica, né? Porque a maioria das centrais que usam um sistema cabeado, eles precisam de ter um resistor na ponta. Então, assim, na hora de fechar ali o resistor, às vezes o técnico não coloca aquele pingo de solda, né, para melhorar a conexão, etc. Então, cabeamento e mão de obra, ele prejudica muito o equipamento de alarme. Assim, quando o técnico ele sabe o que ele está fazendo, ele é muito bem treinado, esse índice diminui. Agora, se você tem um sistema que causa muito alarme falso, como você resolve isso com o equipamento DSC? Sem fio. Quando você tira cabeamento do sistema e você usa um sistema sem fio de qualidade, aí eu posso falar em porcentagem. O nível de disparos falsos e problema cai em torno de 80%. Isso aí a gente identificou, em torno de 80%. Os outros 20%... para o Aloysio. No sistema cabeado, você falou sobre os maiores problemas, é a mão de obra e o cabeamento, mal dimensionado. Quem dimensiona o cabeamento? Quem dimensiona o cabeamento, normalmente é o técnico, né? Então é a mão de obra. É a mão de obra qualificada. Entra na mão de obra. Infelizmente, a gente sempre vai acabar na mão de obra. Realmente, a questão, a gente estava falando, né? A mão de obra, ela é um ponto muito delicado, porque engloba não adianta nada você ter uma tecnologia maravilhosa e ter uma mão de obra que não sabe usar. E, assim, em muitos estados isso é cada vez pior, né? Você vai lá para o norte, nordeste, essa questão de mão de obra no Rio também, né? Como o Felipe estava comentando, é um desafio grande. Bom, a gente está entrando nos finalmente e eu não queria deixar de comentar, Felipe, sobre o case ou os cases. Aí, se você quiser falar, a gente tem mais 4 minutos. Não, tranquilo. Eu falo do nosso principal, que foi o primeiro que a gente passou a utilizar em larga escala a DSC, que foi uma rede de farmácia. A gente prestava serviço já para eles aqui, e eles compraram um concorrente deles. E apareceram 100 e pouquinhas farmácias, não tenho o número exato, mas 100 e pouquinhas farmácias. Foi quando o Aloysio encontrou o Mário lá na feira e a gente estava nesse processo de mudar do outro fabricante para... O Mário reclamou, né? Eu reclamei para o Mário, falei, Mário, a gente tem que trocar, porque está muito caro, a gente não vai comprar, a gente não vai usar o mesmo fabricante que a gente já usava nessa rede. Foi quando a gente testou, homologou a DSC aqui e colocou.
como eu falei, foi surpreendente que nesses cento e poucos estabelecimentos, o índice de falso alarme e o RMA, o retorno para manutenção, foi baixíssimo. Então, a gente não se arrepende, né? Vamos torcer agora para o dólar continuar caindo para ajudar no preço, mas a gente realmente não se arrepende, porque você tendo um equipamento de confiança é o que a gente quer. Isso a gente está falando de quando, Luiz? Foi 2014? Por aí, foi 2014. Então, e eles estão com a gente até hoje, a gente está participando de uma... Eles compraram outro concorrente, e a gente está participando aí para tentar colocar em mais 67 farmácias. Inclusive, o Felipe pegou também uma rede de hortifrutis, não foi, Felipe, em São Paulo, que também está entrando com DSC. A gente entrou no mercado de São Paulo, deve ter uns 6 meses. Foi a gente, graças a Deus, já prestava um serviço para eles aqui no Rio. Esse ramo, né, de hortifruti. O nome deles em São Paulo não está ligado a isso. A gente tem alguns clientes bons aqui, do varejo, atacado, algumas redes, né? A gente tem um portfóliozinho bacana. Acho que é importante a gente falar aqui, não sei o pessoal que está assistindo, o nosso site está um pouco desatualizado, mas a gente já está, acredito que até o meados de abril já vai ter um site novo no ar aí, com novidades. E é importante falar também, Gabi, que, tipo assim, não foi a DSC que caiu lá e o Felipe falou assim, nossa, vamos usar e tudo. O Felipe testou vários equipamentos, inclusive nacionais, não é, Felipe? Testou alguns. Nacionais a gente testou uns 3 aqui sem fio. E se eu puder dar uma dica pro pessoal aí, não utilize. Mas faça o teste, é sério, faça o teste. A gente fez o teste aqui e não conseguiu homologar. Se a DSC também fosse assim, a gente falaria. Não tem Exatamente. Problema nenhum com isso, não. O Luiz sabe disso. E a gente tem uma relação bem aberta. Um dia que o Felipe se aborrece, ele me liga e falou, pô, meu amigo, olha, a DSC vacilou comigo, vai mais o quê? Tirou um equipamento do mercado. Mas esse equipamento é velho, muito antigo. Foi semana passada. Tinha que sair, a gente tem a linha nova e tal. Mas aí eu acho que a MedSeg vai receber esse equipamento aí. A gente tinha alguns estoques ainda, então vai mandar aí, de repente, a MedSeg Mas pode tem a solução lá de usar o multiplicador com RF. Exatamente, tem. Então, assim, a gente tem sempre a solução. Então, foi legal isso, porque o Felipe, a HandHelp fez vários testes com vários fabricantes. Foi então, simplesmente, daqui tá ótimo. Não. Passou por várias provas. A gente testa ou homologa aqui. Se o Mário, que está até assistindo a gente aí, e os outros técnicos que fazem essa homologação não aprovarem, não vai ser aprovado. E a gente manda, tá? Não aprovou e para por aí, não. A gente retorna para o fabricante. Todos os nacionais que a gente testou, a gente retornou, informando por que a gente não aprovou, não homologou. Até para eles melhorarem, né? Que interessante. Geralmente o pessoal não fala nada, né? Bacana não, isso. Então, mas a HandHelp pensa diferente. E aí, o que a HandHelp faz? Ela não olha o preço do equipamento somente. Puxa, isso aqui é o mais barato, é o que vai me atender, é o que eu vou conseguir trabalhar. Porque o mais barato, ele volta contra também, porque ele te gera mais custo operacional. Então, a HandHelp ele fez toda uma análise de custo e benefício do equipamento e chegou ali na DSC e falou assim, isso aqui é o que vai me atender na qualidade e no preço. Bacana. Bom, gente, vamos finalizando. Eu queria dar uns 30 segundos de fama, porque a gente sempre dá nos talks, assim. Muito obrigada para vocês, por vocês terem participado, topado. Foi muito bacana. Adorei te conhecer, Felipe, você é muito simpático. Em breve a gente vai tomar um café aí no Rio. Em breve você vai conhecer bastante a MedSeg. E aí eu queria deixar esses 30 segundos para você, Felipe, contar um pouquinho dos cases que vocês têm, dos clientes, de por que a HandHelp é líder aí no Rio de Janeiro. Então, tentar fazer isso em 30 segundos é difícil. Tá bom, um minuto e meio. Não, vou falar rapidinho. A única coisa que eu acho muito importante é fazer, e já agradecer, que tem alguns aqui no bate-papo, a gente vai completar 19 anos em novembro. A HandHelp não chegou e não vai chegar a 19 anos, se der mais de 19 anos, sem a qualificação dos nossos funcionários. Eu primeiro agradecer a eles,
E a gente é diferente porque a gente só cobra o serviço e só cobra o serviço porque a gente tem essa mão de obra. Então, não é à toa que a gente tem todos os franqueados de McDonald's do Rio de Janeiro são clientes nossos. Algumas redes de supermercado aqui do Rio, as principais. O maior grupo de Soma o maior grupo de moda do Brasil, que é o Grupo Soma. Então, todos os estabelecimentos deles são monitorados, tem todas as nossas câmeras, tem todas as câmeras com a gente. Utilizando equipamento com custo razoável, pode ser até um pouquinho para cima, mas que seja confiável, e com o serviço, realmente a gente não tem mãos a medir. A gente pode até pegar o gancho lá da presidente da ABESE e rezar para que cresça esses 9% que ela falou, pode ser até 10%. Só depende da gente. 9 bilhões. Então, tipo, 18%, 9 bilhões, isso. Então, tomara que cresça mais. É isso. Vamos torcer. Legal, obrigada, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. A Luísa, a gente está sempre junto também. Obrigado aí, meu amigo. Tamo junto. Quero agradecer aí também a MedSeg. Eu fico à disposição também do pessoal que está no chat aí. Não sei se... Acho que dá para colocar aqui no chat meu contato, né? Se o pessoal quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas, eu fico à disposição. Agradecer a MedSeg pela oportunidade, o Felipe por participar aqui com a gente, contar um pouco da experiência da Rent Help. Eu tenho certeza que tudo que ele falou aqui não passa de 2% aí do que a Rent Help já fez no mercado, do que é o dia a dia da Rent Help, né? Mas deu para a gente ter uma ideia um pouquinho das mudanças que eles fizeram, da evolução. Então, o que eu posso é agradecer pelo tempo de todo mundo, pessoal que participou aí também. Deixar um abraço aí para todos. Tá bom, gente. Muito, muito obrigada. Foi uma sexta-feira maravilhosa aqui com vocês, conhecendo um pouco mais aí desse mercado que, se Deus quiser, vai crescer 50% em 2022, 60% em 2023. Vai ser uma loucura. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, viu? Para você também, Gabi. Tudo de bom para vocês, gente. Tchau, pessoal. Um abraço, beijão. Tchau, tchau. Um abraço.